Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. A parábola do rico e Lázaro. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui, irmãos, pode se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esta é a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor. A parábola acerca do rico e de Lázaro, louvado seja o nome do Senhor. E essa parábola que Jesus traz de ensinamento para a minha e para a tua vida e também para os fariseus da época, louvado seja o nome do Senhor. Ela nos coloca lados opostos, sempre lado A e lado B, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro nós vamos entender, aleluia, acerca dos dois lados, lado A, que é o lado da riqueza, e o lado B, que é o lado da pobreza, louvado seja Deus. Nós estamos aqui falando na parábola de um homem rico, um homem que vestia roupa de púrpura, de linho finíssimos, ou seja, roupas caras que só pessoas do alto escalão da sociedade podia ter, louvado seja o nome do Senhor. De um homem, aleluia, que vivia uma vida regada de festas e se alegrava esplendidamente todos os dias, festejando todos os dias as suas riquezas, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer acerca de um homem chamado Lázaro, louvado seja Deus, que vivia à porta daquele homem rico e que desejava comer as migalhas que caía da sua mesa. Louvado seja o nome do Senhor. E o que chama a atenção aqui, aleluia, é que este homem rico, pelo entendimento da parábola, ele não vai acolher este homem chamado Lázaro, ele não vai, aleluia, convidar o Lázaro para se assentar na sua mesa, louvado seja o nome do Senhor, e nem sequer faz para ele, aleluia, um prato ou uma marmita para que ele possa se alimentar, mas ele vivia desejando comer as migalhas da sua mesa. Naquela época, louvado seja o nome do Senhor, era normal que os mendigos, aleluia, pudessem até adentrar dentro da casa de homens ricos para comer as migalhas de suas mesas, louvado seja o nome do Senhor, e eles ficavam ali à porta dos ricos, louvado seja Deus, para esse feito, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele rico não tinha amor no seu coração, aquele rico não estava com o coração voltado para as coisas de Deus, mas estava apenas usufruindo da sua riqueza, enquanto ele gastava milhões e milhões com roupas caras, com roupa de púrpura, de linho fino, com festas e mais banquete, aleluia. Ele havia esquecido de alimentar os pobres, ele havia esquecido do primeiro fruto, do primeiro gumo do fruto do Espírito, que é a caridade, que é o amor ao próximo, louvado seja o nome do Senhor. E também aqui nós vamos ver o lado já A e B, onde este homem que era miserável, pobre, aleluia, até os cães lambiam as suas feridas, louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia a morte chega, um dia a morte vai chegar para mim, um dia a morte vai chegar para você, todos nós vamos passar por ela, e na vida do homem rico não foi diferente, na vida deste homem, do mendigo, não foi diferente, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando vem a morte, louvado seja Deus,
o rico, ele é sepultado, e nós podemos imaginar que em um funeral honroso, pessoas importantes do alto escalão da sociedade, muitas e muitas pessoas chorando no seu enterro, até pessoas contratadas para chorar no seu enterro, um acompanhamento, um caixão bonito, um funeral maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que Lázaro, louvado seja o nome do Senhor, e o rico ele é sepultado, mas a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que Lázaro quando morre, ele é transportado pelos anjos para o seio de Abraão. E aqui não há, aleluia, o sepultamento deste homem chamado Lázaro, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que na hora da morte há essa diferença, um é sepultado, outro é levado pelos anjos, louvado seja o nome do Senhor. E após a morte nós sabemos que há dois caminhos, ou é céu ou é inferno, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que o homem rico ele foi para o inferno, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o que leva este homem rico para o inferno não é a sua riqueza em si, mas o que leva este homem rico para o inferno, aleluia, é que ele, aleluia, em vez de colocar o seu coração nas coisas de Deus, ele estava apenas focado em usufruir da sua riqueza, ele estava vivendo como se não existisse outra vida, negando a prática do amor ao próximo, negando a caridade, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que o leva para o inferno e não a sua riqueza. E o que chama a atenção, louvado seja o nome do Senhor, que o que leva o Lázaro para o seio de Abraão não é o fato de ser pobre, não é o fato de ser um mendigo, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Ser rico não significa dizer que você vai para o inferno, ainda que a palavra diz que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Mas existe ricos salvos sim, louvado seja o nome do Senhor, e Davi é um deles, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que leva a minha e a tua salvação é uma vida de comunhão contigo, assim como o que leva o pobre para o seio de Abraão não é a sua pobreza, mas a sua comunhão com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não é porque é mendigo que está no céu, não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É preciso ter uma vida de temor a Deus, é preciso ter uma vida de obediência a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E sabe por que Jesus ele está trazendo esta parábola nesse contexto? Porque Jesus ele estava diante dos fariseus. E os fariseus eram pessoas que colocavam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, muito amor pelo dinheiro, amor pela riqueza, pelo mamão que é o Deus dinheiro, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que faz a diferença, quando o meu e o teu amor está no dinheiro, quando nós colocamos o meu e o teu tempo no dinheiro e não temos tempo para as coisas de Deus. E aleluia, aquele povo, os fariseus, eles tinham uma cultura religiosa. Na época eles imaginavam que se alguém era próspero é porque essa pessoa era abençoada por Deus, é porque essa pessoa era amada por Deus. E se alguém era pobre é porque essa pessoa era maldita, é porque essa pessoa era pecadora, louvado seja o nome do Senhor, e havia sido desprezada por Deus. E por incrível que pareça, nos dias de hoje, louvado seja o nome do Senhor, ainda existem pessoas religiosas pensando desta maneira, achando, aleluia, que se alguém tem prosperidade, aleluia, é porque é um escolhido, é porque é um abençoado. Se alguém está passando por uma dificuldade, é porque está em pecado. Mas Jesus ele vai nos trazer entendimento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não é desta maneira, louvado seja Deus. E Jesus ele está trazendo esta parábola, aleluia, para trazer um ensinamento para os fariseus daquela época, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, por esse fiel, Pai. E o que nos chama a atenção
é que na maioria das parábolas, ou seja, em quase todas as parábolas, ninguém tem nome. Jesus, ele fala do jovem rico. Aliás, o jovem rico. Jesus, ele fala do filho pródigo. Jesus fala da dracma perdida. Mas Jesus, ele não traz o nome das pessoas na parábola, mas nessa parábola ele traz o nome de um. O rico não tinha nome, mas Lázaro tinha nome nessa parábola. E o que Jesus está nos trazendo o entendimento com isso, aleluia, é que Lázaro, ele tinha o seu nome escrito no livro da vida. É que Lázaro, ele tinha o seu nome conhecido no céu. E aquele rico, ele não tem nome nessa parábola. Sabe por quê? Porque o seu nome não estava escrito no livro da vida. E é por isso que eu e você temos que ter uma vida em comunhão com Deus, uma vida de obediência a Deus, para que o meu e o teu nome esteja escrito no livro da vida, porque esse é o maior tesouro que nós podemos encontrar nesta vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o que chama a atenção, sabe o que é? Aleluia, que o rico, enquanto estava na terra, ele se preocupava apenas em festejar, em comprar roupas caras, louvado seja o nome do Senhor, mas não se preocupou em buscar a presença de Deus. Mas o rico, quando ele está ali no inferno, louvado seja o nome do Senhor, agora ele resolve clamar. Sabe por quê? Quando o negócio aperta, louvado seja o nome do Senhor, aí é onde nós acordamos, louvado seja o nome do Senhor, e ele resolve aclamar. Pai Abraão, ele estava ali, aleluia, sendo atormentado por fogo, louvado seja o nome do Senhor, e ele diz: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha tocar na minha língua, louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou sendo atormentado pelo fogo. Ele estava seco, morrendo de sede, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E Pai Abraão vai dizer, aleluia, aleluia, que não podia, porque ele tinha recebido o seu bem em vida, e Lázaro havia sido privado pelos seus bens em vida, mas agora estava gozando no seio de Abraão. E havia um abismo entre o homem rico e Lázaro, de maneira que aqueles que estavam no céu, no seio de Abraão, não podia passar para o inferno, e aquele que estava no inferno não podia passar para o seio de Abraão. O que nos chama a atenção, aleluia, é que em nenhum momento ele pede para sair de lá. Sabe por quê? Porque ele era conhecedor da palavra, e certamente ele sabia, aleluia, que já havia sido julgado. Ele já sabia qual era a sua sentença, e ele sabia que lá no inferno não tem mais misericórdia, não tem mais a possibilidade de eu e você se arrepender para alcançar a salvação. A hora é agora, o momento é esse, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele descobre que não tinha jeito, ele ora ali, ele clamando. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? É que o homem rico, ele não lembra dos seus bens, não, aleluia. Sabe por quê? Porque ele já havia, aleluia, descobrido que os seus bens, aleluia, não faria mais diferença em sua vida. Aí ele pede para que o pai Abraão, aleluia, peça para que Lázaro vá à casa dos seus pais, louvado seja o nome do Senhor, pregar para os seus irmãos, porque ele tinha 5 irmãos, e ele não queria que os seus irmãos fossem para lá, louvado seja o nome do Senhor. E o que traz o entendimento nessa parte, sabe o que é? É que após a nossa morte, a nossa memória não será apagada, como muitos ensinam, que depois da morte nós não lembraremos mais de nada. Mas aqui Jesus está nos trazendo uma parábola de alguém que estava, aleluia, no inferno, e de pai Abraão que estava no céu, no seio de Abraão, e ambos tinham memória, louvado seja o nome do Senhor. Ele lembrou dos seus irmãos que haviam ficado para trás, louvado seja Deus. E ele pede para que Lázaro seja ressuscitado, para que vá pregar para os seus irmãos. E o pai Abraão diz: eles têm as leis, eles têm os profetas, tem Moisés, louvado seja o nome do Senhor, porque Moisés representava a lei, louvado seja o nome do Senhor, que eles os ouçam.
Aí ele dizia para o pai Abraão: não vai adiantar, eles não vão ouvir, mas se tu mandar ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eles vão vir, não vão vir para cá, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que me chama a atenção? É que aquele homem, quando estava com vida, ele não se preocupou em evangelizar a sua família, não. Aquele homem, quando estava com vida, ele não se preocupou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de ajudar a Lázaro. Mas quando ele estava no sofrimento do inferno, ele lembra de pedir ajuda para Lázaro. Ele lembra dos seus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Este homem, ele acordou, mas ele acordou tarde demais. Ele acordou tarde demais. A oração que ele não fez em vida, ele teve que fazer após a morte. O evangelismo que ele não quis fazer em vida, agora após a morte havia uma preocupação em evangelizar a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não queremos ir para lá, aleluia, mas o que vai haver muito no inferno vai ser oração não ouvidas. O que vai haver no inferno é a vontade de evangelizar, mas não vai ter mais tempo, não vai ter mais jeito. Sabe por quê? Porque nós temos a lei, temos os profetas, louvado seja o nome do Senhor, e é por isso que eu e você, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. É por isso que eu e você, nós temos que prestar atenção no que a palavra de Deus ensina, para praticar, louvado seja o nome do Senhor, e saber que seremos aceitos pela graça, louvado seja o nome do Senhor. Mas não deixemos de ouvir as leis, não deixemos de ouvir os profetas, louvado seja o nome do Senhor. O que chama atenção, irmãos, aleluia, aleluia, é que eles não perderam a memória, louvado seja Deus. E quem estava no inferno via Lázaro gozando no céu, aleluia. Mas a palavra não diz, aleluia, que Lázaro enxergava ele no inferno, mas a palavra diz que o pai Abraão se comunicava com ele, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Quem está no céu não vai ter tempo de ficar olhando para lá, não, aleluia, vai gozar da vida, louvado seja o nome do Senhor. E este homem, ele acordou tarde demais para orar. Este homem acordou tarde demais para evangelizar. Mas eu e você, nós ainda estamos vivos. Então não perca a oportunidade de clamar a Deus, de orar a Deus. Não perca a oportunidade de evangelizar a sua família, de evangelizar os seus amigos ainda em vida. Sabe por quê? Aleluia, porque ele sabia que para ele não tinha mais jeito, mas ele queria, aleluia, livrar os seus irmãos, livrar a sua família de chegar até aquele lugar, porque o lugar não era bom. Quando eu e você, nós estamos convertidos, nós convidamos as pessoas para a igreja, queremos oferecer Jesus para a igreja, porque sabemos que Jesus é bom, e aquilo que é bom a gente quer compartilhar com mais alguém, louvado seja o nome do Senhor. Então seja um orador agora, seja um evangelista agora, louvado seja o nome do Senhor, enquanto tem vida, enquanto tem tempo, para que não venhamos acordar tarde demais. Sabe por quê? Porque após a morte segue o juízo, e ninguém sabe o dia nem a hora da vinda de Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora da minha partida, louvado seja o nome do Senhor. Recentemente nós perdemos um pastor, aleluia, uma pessoa amiga, não quero mencionar o nome, uma pessoa amiga, sempre que me viu, me deu a paz, me cumprimentou. O fato dele ser de um ministério ou de outro nunca foi uma barreira entre nós, louvado seja o nome do Senhor. O fato de nós termos visões diferentes nunca foi uma barreira entre nós, e eu quero acreditar, aleluia, que ele está no seio de Abraão, aleluia. Mas se nós partimos sem Jesus, o resultado é triste. Não há clamor que dê jeito, não há oração
coração que de jeito, louvado seja o nome do Senhor, e não há mais espaço para o arrependimento. Ai, por meio desta palavra eu quero falar um pouquinho acerca do inferno. Parece ser cruel falar acerca do inferno, mas não é não. Quanto mais medo eu e você tivermos de chegarmos lá, mas nós nos aproximamos de Deus. Aleluia. E o evangelista que mais falou do inferno foi Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque nós devemos ter medo de ir para lá. Aleluia. Devemos ter medo de ir para lá e devemos entender que nós só temos uma única oportunidade de acertar o caminho, e é com vida, ainda em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, aleluia, que lá no inferno o bicho não morre, ou seja, é como se houvesse bichos nos comendo a nossa carne. Você vai sentir sede e não vai ter água, vai sentir fome e não vai ter alimento. O bicho não para de comer, louvado seja o nome do Senhor. O fogo não para de arder, porque a palavra de Deus diz que a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A fumaça do sofrimento, da tortura, sobe pelos séculos dos séculos. É um sofrimento eterno. A palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor, que a vida é como um vapor. O vapor, ele logo aparece e logo some. Deixa eu te dizer uma coisa, a nossa vida é bem curtinha. Os nossos dias aqui é apenas um vapor. Meu pai sempre dizia: filho, você sabe o que é a vida? Eu dizia: sim, meu pai. Ele falou: a vida é uma vela acesa. Algumas velas ela queima até o final, outras, aleluia, quando ela vai queimando, se passa um vento forte, ela se apaga. Outras passam vento forte, ela quase apaga, mas não apaga, ela volta a acender de novo. É assim a vida de um homem, louvado seja o nome do Senhor. Somos como uma vela acesa. A qualquer momento esse fogo de vida pode apagar. A qualquer momento, aleluia, a oportunidade de orar, a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de evangelizar pode ser tirada de nós. Por isso que nós devemos lutar enquanto é dia, pois a noite vem. Quando fala de dia, fala de vida. Quando fala de noite, fala de morte, que é uma certeza para todos nós. Elevando a sua, aleluia. Tenha medo do inferno. Eu tenho medo do inferno. Eu não quero ir para lá. Eu quero chegar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chegar no céu. Eu quero te encontrar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, para vivermos com Cristo, adorando a Deus eternamente, uma vida de gozo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser fiel, sofrer, aleluia, as aflições. Vale a pena sofrer as perseguições. Vale a pena ser humilhado, ser pisado, ser taxado de louco. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena ser rejeitado. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos, aleluia, alcançar o maior tesouro, que é a nossa salvação. Não deixe que as riquezas deste mundo, não deixa que a vaidade, aleluia, que nem as provações venha te afastar dos caminhos do Senhor, mas que eu e você estejamos pegados com Ele, agarrados com Ele, até o último momento de nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado e que nós venhamos viver uma vida de gozo eternamente ao lado de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos buscar cada vez mais o amor pela palavra de Deus, o conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque após a morte segue o juízo, ou é céu ou é inferno, louvado seja o nome do Senhor, e nós não podemos jamais errar o caminho. Amém, louvado seja o nome do Senhor. E assim eu encerro essa mensagem em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus.